Boa tarde, alunos do primeiro ano. Então, continuando nossa aula de Química de hoje, nós vamos falar sobre a característica dos átomos. Vocês já viram, né, no histórico, na história dos modelos atômicos, né, de Rutherford Bohr, de Thomson, de Dalton, que em torno de cada átomo existe um núcleo, e o núcleo ele é composto por elétrons e ele também possui os prótons, né? E em cada átomo tem um núcleo em que tem uma eletrosfera, onde esses elétrons eles ficam circundando em volta do núcleo atômico, né? Então hoje nós vamos ver algumas dessas características e algumas semelhanças também desses átomos. Então o número atômico ele é representado pela letra Z. Então é um número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, por exemplo, tem um átomo lá. Como eu vou saber a quantidade de prótons que circundam aquele átomo? É o número atômico. Então, Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons. Depois, o número de massa, que é representado pela letra A. É a soma do número de prótons, letrinha P, com o número de nêutrons, letra N, presentes no núcleo de um átomo. Então aqui eu temos a fórmula, ó. A, que é o número de massa, ele é igual ao P, que é o número de prótons, mais o N, que é o número de nêutrons. Então, para eu saber a massa de um elemento químico, é eu só somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui temos a definição de elemento químico. O que é um elemento químico? É o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico, que é representado pela letra Z. Então aqui colocamos um exemplo. Ó. Vamos supor que X aqui no caso é o nosso elemento químico. O número que fica em cima, representado pela letra A, é o número de massa. O número que fica embaixo, o Z, ele é o que? O número atômico. Então, isso aqui sempre vai ser desta forma. O número de massa em cima, o número atômico embaixo. Pode vir um embaixo do outro, ou então pode vir um de cada lado, tá? O jeito de apresentar aqui não vai interferir. Só vai interferir qual o número que está em cima, número de massa. Qual o número que está embaixo, número atômico. Então, por isso aqui, ó, nós temos o sódio, que possui o quê? Número, em cima aqui, 23. 23 é o número de massa, né? Então, ó, o Azinho aqui, número de massa, fica em cima. Então, a massa de sódio aqui, que é o Na, é 23. O número que está embaixo, 11. O número que fica embaixo é o número atômico. Então, a letrinha Z aqui embaixo quer dizer que é o número atômico. Se aqui é o número atômico, então também é o número de prótons. Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Por isso que eu separei aqui, ó. Pzinho, qual que é o valor do P, que é de prótons, é o mesmo número atômico, né? Então, se o atômico aqui é 11, de prótons também vai ser 11. Números de nêutrons. Como é que nós vamos fazer para descobrir o número de nêutrons? Então, é só subtrair a massa, que é o A, menos o Z, que é o número atômico. Então, A menos Z, número de massa, menos o número atômico, eu vou descobrir o valor do número de nêutrons. Então, se a massa aqui é 23, menos 11, que é o número atômico, então só vou subtrair. 23 menos 11, meu número de nêutrons ele vai ser 12. Agora nós vamos falar sobre os íons. Os íons são a espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, os íons vão interferir diretamente no número de elétrons. O número de prótons ele vai ser de um jeito e o número de elétrons vai ser de outro modo. Quando eu tenho elétrons aqui, ó, quando ele vai ser considerado como positivos, então vai ser cátions. Quando o número lá, o elétron, ele for negativo, ele vai ser ânion. Então, vamos colocar aqui hidrogênio positivo
hidrogênio negativo. Então, esses sinaizinhos em cima é a quantidade de elétrons. Então, se ele é positivo, ele é chamado de cátion. Se ele é negativo, ele é chamado de ânion. Como não tem número aqui, então isso aqui representa apenas um elétron. Por exemplo, nesse hidrogênio, se ele tem um a mais um aqui, vai ser ao contrário, tá? Quer dizer, então, que ele vai perder um elétron. No hidrogênio aqui, onde ele está negativo, ou seja, um ânion, quer dizer, então, que ele vai fazer o quê? Ganhar um elétron. Então, é o contrário. Positivo, perde elétrons. Negativo, ganha elétrons. Então, aqui, ó, eu tenho o magnésio, que é o Mg, com o número atômico 12. Aí aqui eu coloquei que perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, então o sinal dele vai ser o quê? Positivo. Então o Mg aqui ele vai ter 2 mais, porque no caso está falando que vai perder 2 elétrons. E aí ele vai ser positivo e o número atômico dele 12. Mas aí como nós vamos fazer nossos cálculos, então aqui tem alguns exemplos para vocês entenderem como é que nós iremos resolver. Eu tenho um elemento químico aqui no meio, que é o oxigênio. Tenho um número embaixo, que é o número 8, que é considerado o número atômico, né? Embaixo, Z, número atômico. Em cima, A, número de massa. P, o que é o P? É prótons, né? O que são os prótons? Os prótons é a mesma quantidade do número atômico. Então, se o número atômico aqui é 8, a quantidade de prótons também vai ser 8. Já que estamos falando de número atômico, é representado pela letra Z. Então, aqui também vai ser número 8. Os nêutrons. Como é que nós vamos descobrir os nêutrons? É só subtrair a massa pelo número atômico. 16 menos 8 vai dar 8. E o número de massa é o número que fica em cima, que no caso aqui é 16. Então meio que deu uma coincidência, né? Então, repetindo, prótons e nêutrons são o mesmo número, né? Porque são os que estão aqui localizados na parte inferior do elemento químico. Então, próton 8, número atômico aqui que é o Z8. Nêutron, como é que a gente vai fazer para descobrir o nêutron? Só subtrair a massa pelo número atômico. 16 menos 8, número atômico ou número de prótons, né? 16 menos 8 vai dar 8 nêutrons. E o número de massa é o número que fica na parte superior do elemento químico. Agora, o que nós vamos fazer aqui quando nós temos aqui íons, né? No caso aqui, cátions, porque se é positivo, tem um 2 mais aqui. Então, quer dizer que ele vai fazer o quê? O magnésio ele vai perder 2 elétrons. Quando eu tenho íons, o que acontece? Os íons ele vai interferir diretamente aonde? No número de elétrons. O número de prótons ele não vai mudar, só vai interferir no número de elétrons. Então, vamos lá. Prótons, que é o P, como é que nós vamos colocar? Qual que é o número, qual que é a quantidade de prótons que eu tenho aqui do magnésio? Prótons é a mesma quantidade do número atômico, que é o Z. Se o número atômico aqui é 12, então a quantidade do número de prótons aqui também vai ser 12. A massa, o que nós temos que fazer a massa? Lá no início do vídeo nós vimos que a massa é a soma do quê? É a soma de nêutrons e prótons, né? Então, se é 12 com mais 12, aqui vai ser, então, 24. Então, é o contrário, né? Para descobrir o número de nêutrons é o quê? Massa menos o número atômico. Então, 24 menos 12 já vai dar 12. Bateu aqui. Para descobrir o valor da massa, prótons mais nêutrons. Então, 12 com mais 12, 24. Agora eu tenho um Ezinho aqui que ele representa os elétrons. Então, se eu tenho 2 mais aqui, quer dizer que eu tenho, são cátion, né? Se é positivo é cátion. E na química aqui, no caso dos elétrons, ele corresponde ao contrário. Então, se eu tenho 2 mais, então eu não vou somar, eu vou subtrair, né? Ao contrário.
Então aqui ele vai perder 2 elétrons. Como é que eu vou fazer isso? Se aqui eu tenho um número atômico onde ele é 12 e ele vai perder 2 elétrons. Então se eu tenho 12, eu tiro 2 elétrons. Quantos elétrons vai restar aqui? 10 elétrons, certo? Então é cátion, 2 mais faz perder elétrons. E aí vai interferir aqui. Vou olhar o número atômico, mas o número atômico ele não vai mudar. O que vai mudar é o número de elétrons. Do outro lado aqui eu tenho o ferro. Qual que é a quantidade de prótons? 26, que é o mesmo de número atômico, né? 26, número atômico também é 26. Para eu descobrir a massa, o que eu tenho que fazer? Somar o valor de prótons mais o valor de nêutrons. 26 com mais 30, 56. Para a gente conferir se o número de elétrons, de nêutrons que ele já deu aqui está batendo, é só subtrair. 56 menos 26 vai dar 30 nêutrons, né? Quantidade de elétrons. Agora aqui no ferro eu tenho 3 negativos. Se é negativo, então é ânion. Como é ao contrário, quer dizer então que eu vou ganhar 3 elétrons. Então o ferro aqui ele vai ganhar mais 3 elétrons. Se antes era 26 com mais 3 elétrons, então agora aqui vai ser 29. Então, o número atômico antes era 26. Como eu ganhei 3 elétrons, chamado de ânions, por ser negativo, então a quantidade de elétrons aqui vai ser 20. Falando agora sobre a semelhança dos átomos, então nós temos 3 tipos. Temos os isótopos, os isóbaros e isótonos. Então, os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, que é o Z, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa, que é o número A. Então, como é que vamos classificar se o elemento químico ele vai ser isótopo? Desde que o elemento químico ele seja o mesmo. Então, tá vendo? Todos aqui são o Czinho, que é o carbono. O número de massa ele é diferente. Ó, o primeiro aqui é 12, depois 13, depois 14. Porém, o número atômico, que é o número de baixo, ele é igual. Então, ó, o número atômico é 6, o número atômico é 6, o número atômico é 6. Quando todos esses números atômicos aqui embaixo forem iguais, denominamos então o nome de isótopos. Lembra que o Pzinho é o quê? O número de prótons, que é igual ao número de atômico, né? Então, se é o número de baixo, quando ele for igual, então vai ser chamado de isótopos. Nos isóbaros, são átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas mesmo número de massa. Então, ó, o elemento químico aqui, ele é diferente. Primeiro aqui eu tenho Ca, que é o cálcio, e aqui eu tenho Ar, que é do arsênio. Podemos ver que o número atômico, que é o que está embaixo, ele é diferente um do outro. Então, aqui ele é 20 e aqui ele é 18. Em cima, a massa ela é 40 no cálcio, no arsênio também é 40. Então, comparando esses dois elementos aqui, eles são isóbaros. Por que isóbaros? Porque possuem o mesmo número de massa. Aqui é 40 e aqui também é 40. Agora, o último que são os isótopos. O que são os isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Então, o número de massa tem que ser diferente, o de cima, com o número de baixo. Então, podemos ver que aqui é nitrogênio e aqui é carbono. Então, número de massa 14, número de atômico ou número de prótons 7. Então, aqui tem 7P, ou seja, que o número de prótons é 7, que nós já vimos.
O Ezinho, elétrons, né? Como não tem nenhum cátion, nenhum ânion aqui, então ele vai ser igual ao número de prótons e de número atômico, que também é 7. E aqui, o número de nêutrons, que é a letra N, também vai 7. Como é que nós vamos achar o número de nêutrons? Foi o que nós já vimos agora. Só subtrair a massa menos o número atômico. 14 menos 7, 7. Então, o número de nêutrons aqui do nitrogênio é 7. Aqui do carbono, número atômico é 6, que também é o mesmo número de prótons, que também é o mesmo número de elétrons. Número de massa é 13. Para achar o número de nêutrons é só subtrair o número de massa menos o número de prótons ou o número atômico. Então, 13 menos 6 vai ser 7 nêutrons. Então, quando esses dois elementos químicos eles possuem a mesma quantidade de nêutrons, o carbono possui 7 nêutrons, o nitrogênio possui 7 nêutrons. Então, eles é chamado de isótonos, por possuir a mesma quantidade de número de nêutrons. Agora nós vamos resolver os nossos exercícios.